Boa noite, igreja, graça e paz. Bem-vindos ao devocional de hoje. Vamos orar. Father God, we thank you for this time. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. We ask you to use it for your glory, Pedimos que o Senhor venha usar esse tempo para a tua honra e glória. and we pray that it would be honoring to you in Jesus' name. E oramos para que seja que honre a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto. O texto que nós vamos ler está em Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 1:5. 6:1-5. What is our purpose as the body of Christ? Qual que é o nosso propósito enquanto corpo de Cristo? And how do we understand our position and our status one to another? E como é que a gente entende a nossa posição e a nossa situação em relação ao outro? What sets the Christian apart from those living without Christ? Qual é a diferença, ou o que nos diferencia como cristão dos que vivem sem Cristo? This is Paul's concern in writing this letter to the church. E essas são as preocupações de Paulo quando ele estava escrevendo para a igreja. When just ahead of this passage, earlier in Galatians, E antes dessa passagem, na verdade, em Gálatas também, we find the Apostle Paul quoting the book of Leviticus, the Old Testament book of Leviticus. em Gálatas 5:14, a gente encontra o apóstolo Paulo fazendo menção à passagem de Levíticos, também 19:18. The verse reads, E o verso diz: "For the whole law is fulfilled in one word, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. namely," and here's the direct quote from Leviticus, "you will love your neighbor as yourself." Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quoting from a former pastor of my church in Chicago, the Moody Church, Agora eu estou mencionando um pastor, o pastor que era anteriormente lá na nossa igreja de Chicago, a igreja Moody. he says, Galatians is God's strongest word against legalism. E eles disseram e ele mencionou, né, que Gálatas é o livro, né, a carta mais forte contra o legalismo. The flesh loves to do religious things, Porque a carne adora fazer práticas religiosas ou praticar coisas religiosas, celebrate holy days, muitas vezes até celebrar dias santos, practice rituals, praticar rituais even attempt to do good works for God. e até mesmo tentar fazer boas obras para Deus. A nossa carne gosta disso. Many religious systems today mix law and grace, Muitos sistemas religiosos hoje também misturam as leis, né, a lei e a graça, and they confuse the way of salvation, which is actually a form of bondage. e muitas vezes eles confundem a forma de como explicar a salvação, né, de como dizer a salvação. E isso é uma forma também de escravidão. Things such as keeping the Sabbath, dietary laws, Um exemplo seria, por exemplo, manter o sábado ou fazer restrições quanto ao que deve se comer. all of these types of things are removed, they're taken away in the book of Galatians. Mas em Gálatas, todas essas práticas religiosas são tiradas, né, nesse livro. And they're replaced by the glorious liberty the believer has through faith in Christ. E essas práticas, né,
são, na verdade, substituídas por essa liberdade gloriosa que cada cristão tem, cada crente tem, né? Através da fé em Cristo. So this is something to consider as we go through this Holy Week in a very different way than ever before in our lives. E isso tudo é algo muito importante a ser considerado conforme a gente estiver passando agora nessa semana, que é a Semana Santa, né? De uma forma muito diferente que nós estamos passando por esses momentos na nossa vida, nesse momento. Now, we might ask if we're familiar with the book of Galatians. Pode ser que você se pergunte se você está familiarizado com essa carta, né, aos Gálatas. How can the Apostle Paul, after he's spent most of his time Como que pode o apóstolo Paulo, depois de ter passado a maior parte do tempo, earlier in this letter arguing against the law, como é que pode ele, que passou a maior parte do tempo nessa carta, arguindo contra a lei, now here in verse 4, he's speaking about fulfilling the law. mas agora no verso 4 ele está falando a respeito do preenchimento da lei, né? Ou seja, da importância da lei. Read verse 4 with me. Vamos ler o verso 4 novamente. Mas cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Now, Paul's going to explain himself, and may I suggest Então, o apóstolo Paulo ele vai se explicar, e eu também vou sugerir aqui, in order to understand this or any text of the Bible, que para que ele venha a entender esse texto ou qualquer outro, we must consider everything Paul writes, na verdade, para que nós possamos entender esse texto ou qualquer outro, nós devemos considerar todos os escritos de Paulo and everything the Bible and Scripture has to say regarding the Christian life. e temos que considerar tudo que as escrituras realmente dizem a respeito da vida cristã. This is why daily meditation in God's Word is so critical. E é por isso que a meditação diária na palavra de Deus é tão importante. So we must never take verses out of context or away from the entirety of Scripture. Então é muito importante que a gente nunca tire os versos fora de contexto ou da inteireza das escrituras, ou seja, dos 66 livros. So if you'll allow me for the purpose of this brief devotional, Então, se você me der permissão, né, no propósito de fazer esse rápido devocional, to give a summary of what I believe the Apostle Paul is saying, eu queria, na verdade, dar um pequeno resumo do que eu acredito que o apóstolo Paulo está falando aqui. and actually, Paul will say it better than I can in the same book of Galatians. E o apóstolo Paulo vai dizer até melhor, muito melhor do que eu, né? No próprio livro de Gálatas fica claro isso. Look with me at chapter 5, verses 22 through 26. Mas vamos olhar no capítulo 5, dos versos 22 até o 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amen. When you and I live walking directed by God's Holy Spirit, quando eu e você vivemos andando com o Espírito Santo, direcionado pelo Espírito de Deus, the law is not something that you simply keep. A lei, na verdade, não é algo que você mantenha de forma tranquila, simples. It represents the love that saved you and saves everyone for all time. Mas ela representa, na verdade, o amor que salvou você e que salva todos em todo o tempo. As I sit here preparing this devotional for you, conforme eu estou sentado aqui preparando esse devocional para você, I reflect on the fact that the small number of you listening, eu reflito no fato de que existe um número pequeno de vocês ouvindo, the small number who follow Christ in our city,
Existe um número pequeno de cristãos, né, que seguem a Cristo na nossa cidade. We represent less than 5% of the population. E a verdade é que nós representamos menos do que 5% da população deste local. The majority of people around you have never heard a credible gospel witness. A maioria das pessoas que estão ao seu redor nunca ouviram uma pregação, né, do evangelho de forma correta e de forma séria. So they don't understand how they can be saved. E muitos deles não entendem como podem ser salvos. Who will love them enough to disciple them and tell them? Quem os amará o suficiente para discipulá-los e para contar a eles as boas novas? How we treat one another A forma como nós tratamos um ao outro and how we treat those who have never heard of Christ, e como nós tratamos aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, your neighbors, os nossos vizinhos, this represents our spiritual walk with our risen Lord Jesus Christ. isso representa a nossa caminhada espiritual com o nosso Senhor e Salvador Jesus. One of my mentors sent me a message today by email. Um dos meus mentores me enviou uma mensagem hoje por e-mail, And he reminded me that the death rate is not the percentage being given by the news. e ele me lembrou que nesse momento o número de mortes que está sendo passado pelas notícias, né, não é, na verdade, a correta porcentagem que eles estão falando nas notícias. The death rate is 100% for every human being. A porcentagem correta, na verdade, para todos os seres humanos na Terra é de 100%. Essa que é a porcentagem de morte que há. Now, the Apostle Paul, a church planter and evangelist, Mas o apóstolo Paulo, que é um plantador de igreja e evangelista, he saw legalism among Christians as ugly and prideful. ele via o legalismo entre os cristãos como sendo algo horrível e também de orgulho. Paul realized that none of us is better than another. E ele tinha a ciência de que nenhum de nós é melhor do que o outro. So, what is our position as Christ's bride, as his church? Então, qual é a nossa posição enquanto a noiva de Cristo na sua igreja? Serving his people and those without saving knowledge of his grace? Qual que é a nossa posição servindo as pessoas que Deus assim chamou, sem o conhecimento da graça salvadora dele? Is it that one is less sinful than another and one has more knowledge than another? Será que a gente vê como se um tivesse menos pecado que o outro, ou um tem mais conhecimento que o outro? And one of those that we never open our mouth and speak the truth of Christ to. What happens to those who we never open our mouth to? We never speak the truth of Christ E o to. que realmente acontece com aqueles os quais nós nunca conversamos, ou falamos, ou proclamamos o evangelho, as verdades a respeito de Cristo? We'd be very quick to say if someone needed medical equipment to prevent suffering, Seria fácil a gente dizer que, por exemplo, se alguém precisar de equipamento médico para que ele não venha a sofrer, no matter how brief the suffering might be, independentemente do tempo que essa pessoa venha a sofrer ou não, we'd be quick to demand that they receive the equipment. a gente com certeza rapidamente pediria esse equipamento para ajudar essa pessoa. Yet what do we say to people who will step off the planet into eternity, Mas o que é que a gente vai dizer para essas pessoas que vão sair desse planeta e adentrar a eternidade? they'll experience separation and darkness apart from God's loving presence, E vão experimentar essa separação, essa escuridão, essa separação completa da presença do nosso amado Deus, without the knowledge and love of Jesus sem Christ. conhecer Jesus Cristo. O que é que nós dizemos? What's our demand for them to ourselves, and what's our demand for those among us in need? Qual que é o nosso pedido para aqueles que estão realmente necessitando no nosso meio? This is Paul's message, that no one would boast, that no one would become prideful, Mas essa é a mensagem de Paulo, que ninguém se tornasse realmente orgulhoso.
There is no pride in being known by the Creator, God Almighty. Porque nós não devemos ter orgulho por sermos conhecidos por Deus, no sentido de não devemos ter orgulho por ter sido separado por Deus. So as I close our devotional and as we consider Good Friday, Então, conforme eu for fechando esse devocional e a gente está considerando que essa semana nós temos a Semana Santa, né, a Sexta-feira Santa, as we reflect on Christ taking that painful walk to the cross, conforme nós estivermos refletindo em Cristo, conforme ele estava andando e levando aquela cruz, a walk that in reality is our walk that should have been taken by us, e na realidade essa caminhada de Cristo até a cruz deveria ter sido feita por nós, né? God help us to remember what we truly deserve. Que Deus nos ajude a perceber e a nos lembrar o que realmente nós merecemos. Punishment that Christ took on the cross himself in our place. Nós merecemos sim aquela punição que Jesus levou na cruz no nosso lugar. Jesus Christ delivers life eternal through his own sacrifice, his own blood on the cross. Jesus Cristo, ele nos livrou, né, Jesus Christ delivers life eternal through his own sacrifice on the cross, through his own blood. Jesus, ele nos deu a vida eterna através do próprio sacrifício dele naquela cruz. His righteousness now becomes our righteousness, not by anything we've done to deserve it. E ele nos tornou justo, nós nos tornamos justos pela sua justiça. May we be found sharing this truth with our neighbors, our family, our friends. Que nós possamos realmente compartilhar essa verdade com os nossos vizinhos, com a nossa família. May we be found loving one another, caring for one another. Que possamos também ser encontrados amando uns aos outros e realmente nos dedicando uns aos outros. And pointing them to the reason for our hope found only in Jesus Christ, our risen Savior. E que a gente possa ser encontrado também direcionando essas pessoas para a razão da nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Vamos orar. Vamos orar. Father God, we thank you for the gift of salvation in Jesus Christ. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da salvação em Cristo Jesus. We thank you that his truth is the only truth that saves. E nós te agradecemos, Pai, porque a verdade de Jesus é a única que salva, Senhor. We thank you for your word, which is true and right. Nós agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. We ask that you'd continue to watch over each of our families and use us for your glory. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor continue, Pai, abençoando cada dos nossos familiares e amigos. And use us for your glory in Jesus' E name. nos use, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amen. Amém.